Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Bom, desde o Natal, os jovens de bairros da periferia de São Paulo têm nos surpreendido com os chamados rolês, como nós vimos agora em shoppings, no maior clima de zoada e diversão. Para falar desse novo fenômeno que causa tanto espanto, hoje recebemos o antropólogo Alexandre Barbosa Pereira, que é professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, como é que a gente deve entender, como é que o senhor define esses chamados rolê? Um enfrentamento, pura provocação ou protesto? Olha, tem sempre essa tentativa de enquadrar como ou protesto ou como arruaça. Me parece que o que eu percebi, indo inclusive em 2 rolezinhos e acompanhando um pouco a partir das redes sociais, é que é um espaço de encontro. O que esses jovens estão reivindicando, não só estão reivindicando, estão buscando nos shoppings, é se encontrar, namorar, ou como eles mesmos falam, paquerar nas redes sociais. Eu acho que é muito mais um espaço de representação na cidade que eles estão buscando, um espaço de prestígio que é o shopping center. Mas aí é que está, esse mesmo espaço eles poderiam encontrar nos bairros onde moram e estão indo em relação aos templos do consumo, né? Os shopping centers que são portentosos. Por isso que existe essa especulação no significado. Eles poderiam estar querendo uma igualdade no espaço alheio? Olha, talvez esse espaço ele não seja tão alheio, na medida que todos os shoppings em que teve os rolezinhos dos meninos da periferia são shoppings da periferia, né? Então, o shopping Itaquera, entender o que é esse rolezinho é olhar porque é o entorno desse shopping Itaquera, que é uma grande periferia, favelas, você já percebe um pouco. Então, ir para esses shoppings aí é ficar, de uma certa forma, no pedaço onde eles moram, né? Se relacionar com as pessoas que estão próximas, com os jovens que são próximos. Tanto que o rolezinho desses jovens não foi nos grandes templos de consumo e de luxo da cidade. São shoppings frequentados, inclusive, já frequentado por eles e por um público muito parecido com eles. Agora, professor, parece que existe assim, uma perplexidade, um susto em relação a esse movimento. Sim. Os próprios comerciantes, os lojistas, o que eles fazem quando começa é baixar as portas, né? Eles temem que haja invasão e arrastão. Entretanto, não foi configurado o arrastão. Entretanto, a polícia parece não estar sabendo lidar com isso, usando bala de borracha, usando ali recursos de repressão, mesmo como se fosse ato de violência. O senhor vê configurado ato de violência? Olha, a violência principal que eu observei em foco é a violência que começou com a repressão policial. Todas essas cenas que a gente vê de correria, de tumulto, todas elas, nas 2 vezes que eu fui observar esses eventos, aconteceram após a repressão policial, a perseguição a esses meninos. E me parece que não só essa perseguição, essa repressão policial, mas é justamente esse rótulo que foi dado pela grande mídia ou por determinados segmentos de arrastão. O que isso quer dizer isso? Acho que a gente tem que refletir. Quando a gente pensa que um encontro de jovens pobres, negros e pardos, em sua maioria, da periferia, num shopping, é rotulado de antemão de arrastão, um encontro que no primeiro encontro do shopping Itaquera dizia reunir 6 mil pessoas, o que você está dizendo? Está dizendo que esses jovens são todos bandidos e estavam lá para a rua. Ou seja, está se estigmatizando esses jovens. E me parece que é esse o problema, é o problema desse intenso preconceito que a gente tem de classe, de raça, a intensa dificuldade que há no nosso país de lidar com os jovens, né, com a juventude. Aí a gente pode pensar a juventude não só pobre, mas a juventude da classe média. A grande diferença qual é a grande distinção? Ao jovem pobre, o grande limite de autoridade de educação é dado pela polícia. Agora, professor, nós estamos em ano eleitoral. O senhor estabelece uma relação desses rolês terem começado exatamente no fim do ano passado, neste ano eleitoral, promessa de termos mais, como uma esteira daquela movimentação do Grito das Ruas de junho do ano passado? Tem um cunho político também? Olha, não tem um cunho político no sentido de que esses jovens estão pensando um protesto muito politicamente organizado. Mas tem um cunho político na medida que eles estão reivindicando, o que eu gosto de brincar, o direito a se divertir na cidade. Então a gente tem que pensar que tipo de política pública tem sido estabelecida para os jovens, principalmente para os jovens pobres, que lhes garantam espaços, que é um pouco o que tem como reivindicação dos rolezinhos, espaços de
encontro, visibilidade, reconhecimento, que é um pouco, me parece que a grande reivindicação do que a gente poderia chamar dessa insurgência desses jovens nos shopping centers é: olha, estou aqui, quero ser reconhecido, quero ter visibilidade, quero encontrar meus iguais para se divertir, principalmente. Agora, professor, ano eleitoral ainda. Qual é o desafio dos candidatos? E quando eu falo candidatos, candidato à presidência da República, a governo de Estado e aos parlamentares, representantes do povo no legislativo. Olha, os desafios diante são... disso, Sim. diante desses fenômenos. Acho que os desafios são muitos. Primeiro é pensar uma política pública para a juventude mais ampla, né? Pensar e uma política pública que inclua os jovens como atores, né? Como protagonistas e que eles sejam de fato ouvidos. Eu gostei da postura do prefeito, o Fernando Haddad, de dizer: olha, primeiro vamos ouvir o que eles têm para nos dizer. Eu acho que essa é a principal tarefa, ouvir o que eles têm a dizer e não impor uma política pública de fato. Acho que é pensar que espaço a gente tem para esse jovem, né? Que espaço de reconhecimento a gente tem para esse jovem, como que a questão da educação também tem sido trabalhada com relação a esse jovem pobre. Eu estive numa escola pública da periferia de São Paulo, por exemplo, ao lado de uma grande favela, e um dos comentários dos professores a respeito foi: o maior problema dessa escola é que 90% dos alunos vêm da favela. Ou seja, esse tipo de estigmatização que está acontecendo nos shoppings... Quer dizer, o problema da escola é o aluno ser é o perfil da favela, socioeconômico vir da favela. E essa o problema dele estigmatização no ser shopping pobre. já está na escola. Ou seja, ele já sofre essa estigmatização no bairro, na escola. Então, é um conflito que estoura no shopping e que alcança essa repercussão porque é justamente esse espaço de prestígio. Mas que ele já existia. Acho que tem que atentar para esse conflito também. É uma luta, seria o desafio dos candidatos, uma luta para se criar um país de convivência e não de segregação? Ah, totalmente. Um país de convivência com a diferença que tente romper com essa segregação, com esses imensos preconceitos que a gente ainda tem de classe, de raça, de geração, de idade. O desafio está colocado, né? Exato. E pelo que nós vimos na nossa reportagem, os rolezinhos vão continuar. Sim, agora é ver o que vai acontecer a partir disso. Né? Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Estela.